E se durante um turno noturno no trabalho, você descobrisse que debaixo dos seus pés tem um fungo alienígena trancado há décadas e que ele acabou de escapar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Travis e a Naomi tentando sobreviver à pior noite de trabalho da vida deles. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o fungo alienígena em alerta apocalipse. Esses funcionários não fazem ideia do que está dormindo no subsolo. Começamos em 1979, com um texto na tela explicando que a estação espacial Skylab caiu na Terra em 11 de julho daquele ano, e enquanto a maior parte dos destroços acabou no Oceano Índico, alguns pedaços foram parar no deserto da Austrália Ocidental. Aí vemos destroços se desintegrando no espaço, e uma explosão de luz intensa, e logo em seguida, corta para um cara chegando de moto no telefone público no meio do nada. O cara é o Enos Minjara, um morador de Kiwikuha, e o cara tá completamente desesperado, tentando falar com alguém que possa ajudar, só que o problema é que ele já ligou 6 vezes, e cada vez cai numa pessoa diferente. Dessa vez, a ligação é transferida para uma tal de Dra. Hiro Martins, uma microbióloga da Universidade Sapienza em Roma, que faz consultoria para a NASA em vigilância epidemiológica. E ela atende o telefone e escuta o Enos gritando que algo saiu de dentro do tanque, e que todo mundo tá morrendo. O Enos conta que o tio dele achou esse tanque perto de Taman Bassin, lá nos anos 70, só que a ligação cai antes dele terminar de explicar, e a Hiro já sai correndo para pegar um táxi. Aí, 27 horas depois da ligação, 3 pessoas chegam exatamente no mesmo posto. E é aqui que ficamos sabendo que o Major Robert Quinn e a parceira dele, a Tenente Coronel Trini Romano, são agentes da DTRA, a agência americana que lida com ameaças biológicas e nucleares. Só que quando a Hiro pergunta onde tá o resto da equipe, a Trini solta que são só eles 3 e dá uma cusparada no chão, mostrando que não tá nem um pouco preocupada. Aí a Hiro quer saber se eles já lidaram com esse tipo de coisa antes, e o Robert admite que para armas biológicas sim, mas que para coisas do espaço nunca. Então a Hiro explica que o tanque do Skylab foi mandado por espaço com um fungo parasita que conseguia se adaptar de uma espécie para outra, que seria usado para desenvolver uma medicação antifúngica para astronautas, e que o problema é que o que entrou no tanque não é a mesma coisa que saiu, fora que o morador achou o tanque e botou na frente de casa achando que as pessoas iam pagar para visitar, e desde então ninguém entrou nem saiu de Kiwikuha. Aí os 3 vestem os trajes de proteção biológica e entram na vila, e o Robert nota que são 14 casas, 12 carros e nenhuma pessoa viva, o que faz a Trini perguntar onde diabos foi parar todo mundo. Aí a Hiro encontra o tanque e descobre que o cara que achou tentou limpar usando batatas e detergente, que é uma solução caseira que na verdade acabou criando um ambiente perfeito para o fungo se multiplicar, já que o amido das batatas e o sódio do sabão escorreram pelas microfissuras do tanque e viraram um banquete pro organismo. Nisso a Hiro pede pro Robert segurar o laço do traje dela, enquanto ela se inclina para dentro do tanque, e quando olha lá dentro ela fica apavorada, dizendo que o que quer que seja aquilo é grande, rápido e se alimenta de matéria orgânica. A hipótese dela é que algo pode ter pegado uma carona na reentrada atmosférica, um esporo que penetrou a casca e se fundiu com o fungo original. Para piorar, eles encontram um corpo, e quando examinam o coitado, ela constata que o cara literalmente estourou, com as placas do crânio separadas em todas as 8 junções. Só que aí o Robert olha ao redor, e a cena fica muito pior, porque todos os moradores da vila estão nos telhados das próprias casas, e quando ele pergunta por que diabos todo mundo subiu pro telhado, a Hiro explica que foi o fungo que mandou, porque é assim que um fungo parasita de insetos se reproduz. Ele controla toda a função cerebral do hospedeiro, como movimento, reflexo e impulso, e manda a pessoa subir e esperar até que o fungo enche o corpo e estoure para se espalhar. O problema é que isso antes só acontecia com insetos, e a Hiro acredita que eles criaram uma espécie nova. Nessa hora, o resto do cadáver simplesmente explode na frente dos 3, e o Robert na hora manda a Hiro pegar a amostra e cair fora dali. A Trini, que já tava no limite, solta que eles precisam queimar aquele lugar inteiro até o chão, e o Robert concorda, dizendo que uns M47 carregados com fósforo branco dariam conta do recado. Acontece que enquanto a Hiro volta pro tanque para coletar a amostra, o fungo que já tinha grudado na bota dela tá penetrando o traje pelas microfissuras, e quando os 3 começam a voltar pro Jeep, a Hiro para do nada e pergunta se eles estão sentindo o cheiro de torrada queimada, o que é completamente impossível, já que o traje dela é selado e pressurizado, não tem como entrar cheiro nenhum ali dentro. O Robert estranha, a Trini pergunta se ela tá sentindo mais alguma coisa, e a Hiro responde que tá com calor. E enquanto caminham, os 3 vão discutindo onde diabos guardar essa coisa, já que o CDC e Galveston vão classificar como extraterrestre e rejeitar na hora, e Fort Detrick ainda tá em revisão depois do último vazamento. Aí o Robert sugere as minas de Edson, no Kansas, que ninguém usa, e a Trini concorda que não é uma má ideia.
Só que do nada, a Hiro começa a gritar e perder o controle. O fungo já entrou pelo calcanhar, se misturou no sangue e tomou o sistema nervoso inteiro. E uma voz dentro da cabeça dela manda se espalhar. Por isso, a Hiro corre pro Jeep e sai completamente descontrolada. E o Robert se joga na frente para salvar a Trini. Só que no processo, ele acaba fraturando a coluna e não consegue mais mexer as pernas. Nesse momento, a Hiro, dominada pelo fungo, pega a arma da Trini e o Robert implora para ela parar. A Trini grita que ela tá infectada, mas a Hiro, no último segundo de lucidez, arranca o tubo de oxigênio do traje e desloga o servidor ali mesmo, na frente dos dois, para não botar ninguém em risco. Depois disso, o exército chega e transforma a vila inteira em cinzas com fósforo branco. As amostras são recolhidas e transportadas para as minas de Edson, no Kansas, uma base militar subterrânea, onde os cientistas movem cuidadosamente tudo e trancam num cofre. Só que não demora muito para uma luz vermelha acender, e a gente já sabe que deu problema. Então os anos passam, a segurança militar vai embora, o local é completamente esquecido, e é claro que em algum momento, alguém teve a ideia brilhante de converter tudo aquilo num depósito pessoal comercial, onde qualquer pessoa pode alugar um box para guardar suas tralhas, sem ter a menor ideia do que tá dormindo lá embaixo. Ok galera, o primeiro problema aqui é que a resposta para uma ameaça biológica extraterrestre é mandar só 3 pessoas pro local. A Hiro até pergunta onde tá o resto da equipe, e a resposta é que não tem resto, nenhum backup militar para isolar a área, nenhuma rota de evacuação planejada. E se algo desse errado, os 3 estavam completamente sozinhos no deserto australiano. E pra quem não sabe galera, a Skylab era a primeira e única estação espacial exclusivamente americana, com mais de 76 toneladas de massa. A NASA planejou a reentrada pro Oceano Índico, só que a atividade solar em 1979 estava acima do esperado, aqueceu a atmosfera e acelerou a queda, e os destroços foram parar na Austrália Ocidental em vez do oceano. E a parte mais engraçada é que a cidade de Esperance multou a NASA em $400 por jogar lixo no território deles, e tem gente achando um pedaço da Skylab no deserto australiano até hoje. Então o tio do Enos achar um tanque no meio do nada e resolver montar um museu Skylab cobrando $1 pode até parecer absurdo, só que é completamente plausível num lugar onde os destroços de uma estação espacial viraram paisagem local. Aí vem a parte genial, né? O cara não só pegou o tanque e colocou na frente de casa para monetizar, como ainda tentou limpar o negócio com batatas e detergente. Com certeza esse cara aí é um gênio do marketing, né? E pra vocês entenderem melhor, todo fungo é o que a biologia chama de heterotrófico, ou seja, ele não produz o próprio alimento e precisa consumir matéria orgânica para sobreviver. O amido de batata é carboidrato puro, comida de fungo, e o sódio que tem no detergente facilita a osmose, ajudando o organismo a absorver nutrientes com mais eficiência. O cara literalmente montou um buffet 5 estrelas pro fungo, sem ter a menor ideia do que estava fazendo, e o resultado foi uma vila inteira infectada sem chance de defesa. E quando Robert olha ao redor e percebe que todos os moradores estão nos telhados das próprias casas, a primeira pergunta é por que diabos todo mundo subiu? E a resposta é a mais perturbadora do que parece, porque o Ophiocordyceps unilateralis é um fungo parasita real, que existe há pelo menos 45 milhões de anos. Ele infecta formigas e o ciclo é sempre o mesmo. O fungo entra no corpo, domina o comportamento e manda a formiga subir até uma posição elevada, morder uma folha e esperar até o corpo encher e estourar para espalhar os esporos pelo vento. Só que em 2017, pesquisadores descobriram que o fungo nem invade o cérebro da formiga, ele envolve as fibras musculares e controla o corpo de fora, como se fosse uma marionete, sem tocar no sistema nervoso central. A formiga tá lá dentro, consciente, enquanto o corpo dela se move sozinho. E isso é muito bizarro. E o detalhe mais importante é que na vida real, cada espécie do Cordyceps é hiper especializada. Um Cordyceps de formiga não consegue infectar uma barata, muito menos um mamífero. Ainda bem, né? Segundo o geneticista Ian Will, da Universidade da Flórida Central, pular de inseto para humano precisaria de milhões de anos de mutações. A justificativa para o salto entre as espécies aqui é o esporo espacial que se fundiu com um fungo na reentrada atmosférica, que contorna essa barreira evolutiva. Aí galera, vem a decisão que define tudo o que vai acontecer a partir daqui. A ideia da Trini é queimar tudo até o chão, o que faz todo sentido, considerando que o fungo alienígena acabou de transformar uma vila inteira em fábrica de esporos. Só que a Hiro quer coletar uma amostra primeiro, e o Robert concorda com ela. O argumento científico faz sentido, né? Entender a ameaça para poder combater se ela reaparecer. O problema é que a história tá cheia de casos reais de quando alguém decidiu guardar uma ameaça biológica para estudo, e a coisa saiu completamente do controle. Em 2014, cientistas encontraram 6 frascos esquecidos de varíola num laboratório dos Estados Unidos, largados ali desde os anos 1950, sem ninguém saber que existiam, e 2 deles ainda tinham um vírus viável. Fora que na Segunda Guerra Mundial, os britânicos testaram anthrax na ilha Grenada, na Escócia, e a ilha ficou completamente contaminada por 48 anos. Precisaram de 280 toneladas de formaldeído, que é um desinfetante químico industrial para descontaminar aquilo. E o pior de todos foi quando a União Soviética colapsou e abandonaram uma ilha inteira no Mar de Aral, onde testavam armas biológicas. Em 2002, uma equipe foi investigar e encontrou o anthrax viável ainda enterrado no solo, décadas depois do
do abandono. E a Trini estava falando exatamente sobre isso. Toda vez que alguém guarda uma ameaça biológica para estudo futuro, eventualmente o protocolo falha, a contenção se rompe e alguém paga o preço. E a contaminação pela bota revela uma falha técnica grave. Os trajes de proteção nível 4 funcionam com pressão positiva, onde o ar é bombeado para dentro, criando uma pressão maior que a do ambiente externo. Se tiver qualquer furo, o ar sai em vez de entrar, impedindo a contaminação. Então, se a pressurização tivesse intacta, não teria penetração pelas microfissuras. Só que esse não foi o caso, e o sinal de que o fungo já estava no sistema nervoso é o cheiro fantasma. Sentir um cheiro que não existe é o que a medicina chama de fantosmia, uma alucinação olfativa. Na vida real, é um sinal clássico de AVC, epilepsia ou tumor cerebral, e não tem relação nenhuma com uma infecção fúngica. Então, o cheiro de torrada dentro de um traje selado e pressurizado significa que o sistema nervoso já está comprometido e gerando sinais falsos. Só que o sacrifício da Hero vai contra todo o instinto de sobrevivência de espécies. A gente viu que o Cordyceps controla o corpo de fora, como uma marionete, e a função dele é mandar o hospedeiro se espalhar. Ter um segundo de lucidez sob o controle parasitário já seria improvável, só que usar esse segundo para se eliminar vai contra todo o instinto de sobrevivência. O cérebro humano em perigo ativa o modo de luta ou fuga, e as duas opções são egoístas por design, porque a prioridade biológica é sempre a própria vida. Escolher o sacrifício com um parasita gritando o contrário dentro da sua cabeça exige um nível de consciência que a maioria das pessoas simplesmente não teria. Precisa de muita coragem para fazer isso. E as minas de Edson, onde guardaram as amostras, são reais. Elas começaram como mina de calcário em 1886, e durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano converteu aquilo num depósito militar subterrâneo, com mais de 250 mil metros quadrados de espaço. O calcário naturalmente mantém a temperatura constante em uns 15 graus o ano todo. É perfeito para o armazenamento de longo prazo, e o governo realmente guardava coisas ali que não queria que ninguém visse, né? Desde ferramentas de fabricação de armas até material classificado. A instalação ficou ativa de 1944 até 2013. E a ironia é que hoje, parte dessas minas virou abrigo de sobrevivência de luxo para milionários se preparando para o apocalipse. Então, a infraestrutura construída para conter ameaças de destruição em massa virou um playground de gente rica. Aí passamos para os dias atuais e conhecemos o Travis, que todo mundo chama de T-Cake, um segurança noturno que chega no depósito escutando um audiobook de autoajuda no carro. Só que antes do cara sequer entrar no prédio, o chefe dele, um tal de Griffin, já aparece chamando ele de imbecil e tentando convencer o Travis a participar de um esquema. Acontece que o Griffin anda escondendo TVs roubadas nos depósitos e quer que o Travis deixe os compradores entrarem durante o turno da noite. Só que o Travis recusa na hora, dizendo que a situação pessoal dele não permite se meter em encrencas. E o Griffin deixa claro que se o Travis sabe do esquema e não tá dentro, ele pode ter um problema por saber. E depois de deixar essa ameaça no ar, o babaca vai embora e ainda manda o Travis consertar alguma coisa que tá apitando lá dentro. Enquanto isso, a nova funcionária, a Naomi, tá fazendo a ronda noturna checando os depósitos. Aí uma senhora chega na recepção com pressa, pedindo para acessar a unidade SB-114. E quando o Travis tenta puxar assunto sobre o calor, ela manda o cara calar a boca. Aí o Travis leva ela até o elevador, e a Mrs. Rooney diz que fazem 52 anos de aniversário de casamento. Aí a senhora desce pro subsolo e vai direto pro depósito dela, onde guarda as coisas do marido. E é nessa hora que a gente percebe o que ela realmente foi fazer ali, porque a Mrs. Rooney pega uma foto do marido, dá um beijo, fala feliz aniversário e depois vai procurar uma arma escondida dentro de uma bota. A senhora claramente quer comemorar o aniversário de casamento de um jeito bem mórbido, se é que vocês me entendem. Só que a senhora muda de ideia, olha pra foto do marido e fala que antes os dois vão tirar uma soneca. Aí ela veste o casaco dele e adormece ali mesmo, no meio das caixas. Nisso lá em cima, o Travis tá escutando o audiobook de autoajuda, quando ouve aquele bip de novo. O cara sai pra procurar de onde vem o barulho, mas só encontra a Naomi fazendo a ronda. Então ele decide chamar a mulher pelo microfone pra ela vir escutar também. Só que o Travis não cala a boca enquanto ela tenta ouvir. Ele fica tentando se enturmar, se apresenta pelo apelido e a Naomi percebe na hora que vem de um personagem famoso de um livro. Só que ele não faz a menor ideia de que livro é esse. Fora que o cara começa a dar opinião sobre a indústria de alugar depósito, dizendo que é tipo crack, que as pessoas ficam empilhando tralha e nunca mais conseguem jogar fora. O que é engraçado vindo de um cara que trabalha exatamente nesse lugar. E quando ele pergunta sobre o Griffin, a Naomi solta que o babaca já tentou o mesmo esquema com ela, que ele é um porco. Só que ela precisa do emprego, e denunciar não ia dar em nada. Aí a Naomi recebe uma ligação que deixa ela visivelmente irritada, desliga na cara de quem seja e solta que é uma história longa e bem chata. E quando o Travis fala que o apelido dele também é uma história longa e bem chata, os dois trocam um sorrisinho e finalmente se apresentam de verdade. Fora que a Naomi percebe a tatuagem de prisão no braço do Travis, feita com tinta de caneta em Ellsworth, e deduz na hora que o cara tá incondicional. Só que em vez de se assustar, ela confirma que ele não é violento. E quando o cara menciona a cerveja, ela diz que não bebe. Nessa hora o bip volta, e dessa vez vem de dentro da parede. Mas aí passamos pra Raleigh, na Carolina do Norte, onde o Robert Quinn, aquele mesmo da Austrália, acorda no meio da noite com o telefone
telefone tocando. Em vez de uma emergência, alguém pergunta sobre um Plymouth Duster 78 à venda. A esposa dele quer saber quem era, e o Robert solta que era a outra esposa dele brincando. Só que a piada esconde o que realmente tá acontecendo, porque o cara levanta, vai até um cofre, pega um telefone via satélite e faz uma ligação usando um código. Do outro lado da linha, uma oficial que se identifica como Abigail informa que um alerta de violação de temperatura foi disparado numa instalação desativada nas minas de Edson, no Kansas. E o Robert entende na hora, porque o cara escreveu um documento ECI compartimentado em 2009, guardado num cofre seguro, alertando exatamente sobre isso. Só que ninguém deu ouvidos, fora que ele ainda ligou 5 anos depois, e de novo 2 anos atrás, e ninguém ouviu. O problema é que a Abigail não tem autorização para mobilizar tudo sozinha, então Robert manda ela procurar um tal de Gordon Gray, ler o relatório que ele escreveu e ter todo o equipamento listado no apêndice A, esperando em um carro no Kansas quando ele pousar. Aí ele faz aquele discurso de convencimento que só esse cara sabe, lembrando da garota de todas as notas boas que ela tirou, dos esportes que treinou, dos anos de vida pessoal que ela sacrificou pelo país, e que tudo aquilo foi para esse momento exato. E o cara finaliza dizendo que o fungo é absurdamente adaptável, que vai mutar e se espalhar de formas imprevisíveis, e que os dois estão em nível 10 de encrenca. E depois desse belo discurso, a Abigail concorda em ajudar. De volta ao depósito, o Travis quebra a parede e descobre um monte de equipamentos atrás do gesso, coisas como medidores de temperatura, sensores de integridade hermética e monitores de cadeia fria, tudo de uma instalação que claramente não era um depósito qualquer. Só que o idiota escorrega e cai lá dentro, e como ele não faz ideia do que tudo aquilo é, a Naomi explica que é um termistor, um circuito que reage à temperatura, e o Travis pergunta se é um tipo de termômetro. Só que a Naomi, que tá entrando pra faculdade de veterinária, responde que não é um termômetro. Aí o cara pergunta de novo se é tipo um termômetro, e ela repete que não é um termômetro, é sabor termômetro. Nisso a Naomi fica empolgada, quebra mais da parede e encontra o mapa revelando que o lugar era um armazenamento militar antigamente. O mapa mostra que os sensores estão todos conectados nos subsolos mais profundos, no nível SB4. Aí ela tira uma foto do mapa e quer descer para investigar, só que o Travis tenta dar uma pausa para pensar, porque o cara admite que sempre diz sim para as coisas, e depois se mete em encrenca. Inclusive, ele dá um conselho que se um cara chamado Hazy Dave pedir para você esperar no carro enquanto ele entra rapidinho numa loja de conveniência, é melhor lembrar que você tem outra coisa para fazer e vazar. Só que no fim, é claro que ele olha para Naomi e decide descer mesmo assim. Enquanto os dois descem pelo elevador rumo ao subsolo, o Mike, o ex da Naomi, chega no estacionamento, completamente nervoso, procurando pelo carro dela. Ok, galera, o Travis fez a coisa certa recusando o esquema do Griffin, só que a parte esperta para ali. O cara tá incondicional, e quando você tá numa situação dessas, saber de um crime e não documentar é praticamente assinar a sua própria volta pra cadeia. Porque se o Griffin for pego vendendo TV roubada e disser que o Travis sabia de tudo, é a palavra de um contra a palavra do outro. E adivinha em quem o sistema vai acreditar? O mínimo era gravar a conversa, anotar data e hora e qualquer coisa que protegesse ele juridicamente. Fora que o Griffin ainda manda o Travis consertar um negócio que tá apitando lá dentro. E o cara trata isso como se fosse um alarme de micro-ondas. E esse é o mesmo bip que depois aparece no corredor e depois de novo dentro da parede. São 3 chances de levar um alarme desconhecido a sério numa instalação que ele não conhece. E nas 3 vezes, o cara escolhe ignorar. Um alarme que muda de comportamento e migra de posição é o tipo de coisa que qualquer protocolo de segurança manda você investigar e registrar na hora. Não ficar esperando até ficar curioso o suficiente para quebrar a parede. Só que o problema real é o que tá acontecendo com o Robert, né, galera? Porque o cara tentou avisar 3 vezes ao longo de quase 2 décadas e ninguém ouviu. E pra vocês entenderem a gravidade disso, em 1986, engenheiros da Morton Thiokol avisaram a NASA que os anéis de vedação do ônibus espacial Challenger não iam aguentar o frio. O lançamento foi na manhã mais gelada da história do programa espacial. A NASA ignorou completamente o alerta, e 7 astronautas morreram 73 segundos depois da decolagem. Já em 2003, um engenheiro da NASA chamado Rodney Rocha pediu imagens de satélite para verificar se a espuma que bateu na asa da Columbia durante o lançamento tinha causado dano no escudo térmico. A gerência negou o pedido. 16 dias depois, 7 astronautas morreram na reentrada, quando a asa se desintegrou exatamente no ponto em que o Rocha queria inspecionar. O Robert é exatamente esse perfil, e a burocracia ignorou, porque reconhecer o alerta significava gastar grana, e admitir que a contenção falhou. Só que o Robert não esperou pelo sistema. A preparação dele foi montada com anos de antecedência, uma contingência real para o momento em que o sistema provasse que ele estava certo. Enquanto qualquer resposta oficial levaria dias entre comitês e aprovações, o Robert já tinha cada passo mapeado, e isso é o que separa a preparação real de paranoia. A paranoia é estocar comida sem saber pra quê, e a preparação é saber exatamente o que vai precisar, e ter tudo pronto antes do caos começar. Fora que o Robert entende que pelo canal burocrático, a resposta vai travar, então ele usa a persuasão emocional para ativar a Abigail. Em vez de pedir um favor, ele redefine a identidade dela. Afinal, quando você lembra alguém de todos os sacrifícios, das notas e dos anos dedicados, e diz que tudo aquilo foi para esse momento, o cérebro dessa pessoa processa aquilo como um propósito, como se a carreira inteira dela
dependesse de dizer sim. E recusar vira o equivalente a admitir que todos aqueles anos foram em vão, e ninguém quer carregar esse peso. Motivar uma pessoa pelo senso de propósito é mais rápido do que convencer uma instituição, e o Robert sabe disso. E quando o Travis quebra a parede e encontra uma instrumentação militar inteira atrás do gesso, fica óbvio que quem converteu aquele depósito em self-storage tapou por cima sem desmontar nada. E isso é a segunda camada da mesma negligência que a gente viu lá no começo. Primeiro, eles abandonaram a instalação, depois cobriram de gesso, e agora dois funcionários do turno noturno estão descobrindo segredos militares facilmente. Fora que quando a Naomi decide descer para o SB4, o Travis, que acabou de identificar o próprio padrão de sempre dizer sim, olha para a situação e diz sim de novo. O cara tem autoconsciência suficiente para reconhecer o problema, e na mesma conversa faz o oposto do que acabou de ensinar. E a decisão de descer por SB4 é o tipo de erro que fecha todas as portas de uma vez só, porque ninguém lá fora sabe onde eles estão indo para mandar ajuda. Nenhum dos dois tem equipamento para lidar com o que pode estar lá embaixo, e não existe comunicação entre o subsolo e a superfície para pedir socorro se precisar. São 3 problemas que uma mensagem de texto resolveria antes de entrar no elevador. Aí a dupla chega no subsolo 2 e vai seguindo o mapa até o almoxarifado do zelador. Só que pelo mapa, o corredor deveria continuar por mais uns 15 metros. E claramente tem uma parede onde não deveria ter. Isso o Travis percebe um contorno, mete uma pesada e abre uma porta secreta que ativa na hora uma luz vermelha de alerta. Lá dentro, eles encontram trajes de proteção biológica pendurados e uma entrada para um túnel ainda mais fundo. E é claro que nenhum dos dois pensa 2 vezes antes de abrir. O Travis até admite que provavelmente vão se meter em encrenca, mas que o Griffin tá bêbado demais para ligar, e ninguém mais vai aparecer. Aí eles acham a escada tubular, e quando o Travis pergunta a profundidade, a Naomi estima uns 120 a 150 metros. E é claro que a garota manda o Travis descer primeiro. Só que enquanto os dois descem, o Mike tá no estacionamento deixando um recado no celular da Naomi, reclamando que ela não atende, e que não teve escolha a não ser aparecer no trabalho dela. O cara diz que tem um problema, e o problema tá no porta-malas. Acontece que o imbecil disparou sem querer no Mr. Scruggins, o gato dos pais dela, e guardou o bicho no porta-malas, o que já diz bastante sobre o tipo de pessoa que o Mike é. Só que quando o maluco abre o porta-malas, o gato tá vivo, completamente desfigurado e coberto de fungo. Aí o Mike fica em choque, repetindo que o bicho deveria estar morto, mas o Mr. Scruggins não tá interessado em aceitar desculpas, porque o gato escapa, sobe no alto de uma antena e simplesmente explode lá em cima, espalhando fungo pra todo lado, e por azar, pedaços caem direto no Mike e num servo que tava ali perto. De volta ao subsolo, o Travis e a Naomi vão conversando enquanto descem, e o cara descobre que ela tem uma filha de 6 anos chamada Sarah. Aí ele pergunta se ela não pensou 2 vezes antes de ter a menina com 18 anos. E em vez de ser invasivo, o Travis pergunta de um jeito genuíno, que a Naomi percebe, comentando que a maioria dos caras nem pergunta sobre a filha dela. Nisso eles chegam numa porta pesada, com a inscrição acesso exclusivo a DTRA, e o Travis fica curioso pra saber o que aquelas letras significam. A Naomi brinca que pode ser algo tipo não toque ou radiação, o que seria engraçado se não fosse possivelmente verdade. A garota até oferece pra voltarem, mas isso só faz o Travis ir direto abrir a porta. Lá dentro tá escuro, com o alarme piscando. Aí o Travis encosta num cano e descobre que tá passando uma água absurdamente gelada, sem nenhuma bomba funcionando. E a Naomi chuta que pode ser uma nascente subterrânea, só que o alarme vem de outra parte. E quando eles vão checar, encontram um famoso rei dos ratos, um emaranhado nojento de ratos, com os rabos grudados uns nos outros, completamente cobertos de fungo. A Naomi, como a futura veterinária que ela é, explica que escreviam sobre isso na Idade Média, durante a peste, e que era considerado um mau presságio. E o Travis solta que já viu bastante coisa na vida, mas nunca nada parecido com aquilo. Um dos ratos tá literalmente comendo o outro. E não é resina grudando nos rabos, é uma gosma fúngica viva, que tá se movendo. Pra sorte desses idiotas, o fungo precisa que o hospedeiro suba antes de explodir pra se espalhar, e aquele emaranhado ainda tá no chão. Aí a Naomi vai até o cofre pra verificar melhor, e nota que a porta tá quente, com uma gosma verde escorrendo de dentro. Nessa hora, o rei dos ratos quase pula no Travis, e o cara finalmente decide que já deu. Por isso, os dois trancam tudo e saem dali. E no caminho, o Travis pergunta se ela tocou naquela gosma nojenta, mas a Naomi diz que não, só que quando ele insiste, ela admite que não tem certeza. Enquanto isso, o Mike tá vomitando pra caramba lá em cima, e uma voz dentro da cabeça dele fica repetindo pra achar mais pessoas. Então o maluco pega a pistola no carro e sai procurando pela Naomi. E um cervo que foi infectado quando o gato explodiu se junta à busca. Mas aí passamos pro avião, onde o Robert tá assistindo a gravação da
daquele dia na Austrália, quando a Hero foi infectada e deslogou do servidor na frente de todo mundo. Nisso a Abigail liga, informando que arrumou um avião militar para ele, só que como é um transporte oficial, a viagem tá registrada e vai ter um comitê de boas-vindas do outro lado. O problema é que a Abigail não ligou pro Gordon Gray, como Robert mandou, porque o velho morreu 1 ano e meio atrás, o que explica muita coisa. Aí quem aparece na linha é o Jirabeck, um burocrata que acha que é só um termistor quebrado, e que o Robert tá ali apenas como cortesia ao falecido. O cara quer um relatório sóbrio e nada de operação por fora, no que o Robert aceita, agradece pelo avião e manda o cara se ferrar. Só que assim que o Jirabeck sai da linha, a Abigail liga de volta do celular pessoal, e o Robert deixa claro que a situação é pior do que o relatório que ele escreveu, que o Jirabeck, todo mundo no poder, ia tentar impedir o que precisa ser feito, e pede para Abigail ligar para uma antiga agente chamada Trini Romano, com o código Amargo tá passando mal. Fora que quando o Jirabeck se aproxima, a Abigail disfarça, fingindo que tá conversando sobre um atraso menstrual, o que é a desculpa perfeita para fazer qualquer homem sair de perto na hora. De volta ao depósito, o Travis e a Naomi sobem, e ela pesquisa no celular o que é DTRA, descobrindo que é a Agência de Redução de Ameaças de Defesa, e como se isso já não fosse preocupante o bastante, eles encontram um documento sobre biotoxinas de Pyongyang, só que a Naomi se distrai porque o servo infectado entrou no depósito e tá parado encarando ela, e antes que alguém consiga reagir, o bicho entra no elevador sozinho, e o Travis não acredita no que tá vendo, afinal, não é todo dia que um servo anda de elevador. Aí voltamos alguns anos no tempo, e finalmente vemos como tudo começou. O fungo escapou da contenção, horas depois infectou uma barata, e foi exatamente essa barata que acabou parando embaixo do carro do Mike, e infectou o gato no porta-malas. Toda essa cadeia de desgraça começou com uma baratinha. Ok galera, por mais que a curiosidade seja forte, descer 120 a 150 metros uma escada tubular dentro de uma instalação fechada há décadas é pura loucura. A dupla tá sem equipamento de proteção, não existe comunicação com a superfície e ninguém lá em cima faz ideia de onde eles estão, e qualquer um desses problemas sozinho já seria o motivo para voltar. Os três juntos transformaram aquilo em uma missão suicida, fora que tinham trajes de proteção biológica nível 4 pendurados na sala secreta, e ninguém investiu. Se aquele equipamento tava ali, é porque alguém precisava de proteção para acessar o que tinha lá embaixo. E se você já tá entrando numa instalação militar abandonada e encontra uns trajes biológicos dando sopa por ali, você veste, nem que seja por desencargo de consciência. A cagada você já tá fazendo, né? Ter um mínimo de proteção ajuda, só que ninguém investiu e a dupla seguiu em frente completamente exposta. E a porta com a inscrição DTRA já dizia tudo que a dupla precisava saber. Pra vocês terem ideia, a DTRA é a Agência de Redução de Ameaças de Defesa dos Estados Unidos, uma das agências mais poderosas do governo americano. São mais de 2.000 funcionários, quase 2 bilhões de dólares de orçamento anual, e a sede real fica em Fort Belvoir, na Virgínia, a 30 minutos de Washington. A missão é lidar exclusivamente com armas de destruição em massa, tudo que é químico, biológico, nuclear e radiológico. Então, quando você encontra uma porta trancada com essa inscrição, 150 metros abaixo do chão, dá pra saber que o que tá do outro lado não é um material de escritório. E logo depois aparecem documentos sobre biotoxinas de Pyongyang, confirmando que a gravidade do que tá guardado ali é internacional. Então, dois trabalhadores do depósito cruzaram uma linha que não deviam, e eles nem fazem ideia disso. Aí galera, o que eles encontram lá embaixo deveria ter feito qualquer pessoa sair correndo. Aquele emaranhado de ratos com os rabos grudados e cobertos de fungo é um fenômeno real, chamado de Rei dos Ratos, documentado desde 1564. Isso acontece quando os ratos ficam presos num espaço apertado e frio, e as caudas se entrelaçam com substâncias como resina, sangue e fezes, até formar um emaranhado impossível de separar. O maior caso registrado foi em 1828, na Alemanha, com 32 ratos grudados, e quando os cientistas fizeram um raio-x, encontraram calos de fratura cicatrizadas nas caudas, provando que aqueles animais sobreviveram meses naquela condição. Em 2021, encontraram 13 ratos vivos na Estônia completamente grudados, e tiveram que sacrificar todos, porque era impossível separar. Na Idade Média, era considerado um sinal de peste, e ali embaixo, o presságio estava mais que confirmado, né? E mesmo assim, a Naomi ainda chegou perigosamente perto da gosma verde, que estava escorrendo do cofre. Naquele raio de distância, respirando aquele ar sem proteção nenhuma, o risco de inalação de esporos é real, e se a DTRA trancou aquilo naquela profundidade, chegar perto com um corpo desprotegido é o oposto do que qualquer protocolo de biossegurança mandaria. E o Robert prova de novo que entende uma coisa que a maioria das pessoas ignora: instituições tratam alertas internos como ameaça em vez de informação. O Jirabeck encaixa tudo como termistor quebrado, porque reconhecer o problema exigiria mobilizar recursos, admitir falha e assumir responsabilidade. E isso é um padrão documentado em praticamente toda catástrofe institucional. Na aviação, chamam de normalização do desvio, que é quando pequenos sinais de problema são ignorados tantas vezes que o sistema inteiro passa a tratar o anormal como rotina. E o conceito foi criado estudando exatamente o desastre do Challenger que eu já falei antes. O Robert já viveu esse ciclo 3 vezes com o relatório dele, então em vez de brigar com o Jirabeck, ele aceita educadamente e opera por fora, porque tentar convencer
convencer quem tem interesse em não ouvir é perda de tempo. A resposta real nunca vem de quem deveria dar ela, vem de quem ainda tem senso de urgência. E é por isso que ele ativa a Abigail e a Trini individualmente, contornando toda a cadeia de comando. E a cadeia de infecção é a prova final de toda a negligência acumulada. Uma barata encontrou um caminho para fora de um cofre, que deveria ser hermeticamente selado. E em questão de horas, a infecção saltou por 4 hospedeiros diferentes. Se a contenção tivesse sido mantida, e se alguém estivesse monitorando, ou aquele depósito não tivesse sido coberto de gesso e convertido em um self-storage, essa barata nunca teria acesso ao material. É a mesma negligência em camadas que a gente vem acompanhando desde o começo. Abandonar, cobrir, converter e ignorar. Fora que o servo infectado não sobe para um ponto alto para explodir como aconteceu na Austrália. O bicho entra no elevador e vai procurar por humanos. Isso é uma adaptação, galera. O fungo aprendeu que explodir não é a única forma de se espalhar. E agora usa o hospedeiro como um caçador ativo. E tudo isso começou com uma barata e um cofre sem manutenção. Então a dupla decide que precisa ligar para o DTRA agora, e sobe correndo pelas escadas para fugir do cervo que tá lá embaixo. O problema é que quando eles chegam em cima, dão de cara com o bicho de novo. Só que dessa vez, o servo vê os dois e corre direto na direção do Travis, e antes que ele consiga reagir, o bicho explode no meio do corredor, espalhando uma nojeira para todo lado. Por sorte, a Naomi puxa o Travis pro lado bem na hora, e os dois escapam dos pedaços. Nisso, o elevador abre, e o Mike sai de dentro. O maluco tava junto com um servo no elevador esse tempo todo, e quando vê a Naomi, ele começa a explicar que baleou o Mr. Scrooge sem querer, que o gato explodiu e virou uma gosma verde, e até ri contando a história, o que já mostra que o cara não tá raciocinando direito. O Travis pergunta se aquele é o pai da Sarah, e a Naomi manda ele calar a boca. Só que do nada, o Mike manda os dois abrirem a boca porque ele quer vomitar dentro. E é claro que os dois saem correndo, porque quando alguém coberto de fungo pede pra gorfar na sua boca, não tem mais conversa, né? Aí o Mike saca a pistola e começa a atirar neles. E o barulho dos tiros acorda a Mrs. Rooney lá no subsolo. Nos corredores do depósito, a dupla procura desesperadamente um lugar para se esconder e entra em uma das baias, mas a porta trava e não fecha completamente. Nessa hora, o Mike chega parecendo um zumbi, arrastando os pés e chamando pela Naomi. Nisso uma lanterna cai no chão e faz barulho, mas por algum milagre, o cara não escuta e vai embora. Só que o idiota do Travis decide derrubar mais coisas dentro da baia, e dessa vez, o Mike ouve e volta direto para tentar abrir a porta. Por sorte, os dois conseguem puxar a porta com tudo e prensar a mão do maluco no processo, e finalmente a trancam. Então a Naomi acha o número do Forte Belvoir, a base da DTRA, e o Travis manda ela ligar pro exército. Enquanto isso, o Robert chega no destino e encontra a Trini fumando igual uma chaminé, e o cara fica espantado dela ainda estar viva. Em resposta, a Trini solta que é malvada demais pra morrer. Então o Robert pergunta se tá tudo ali, e ela confirma que sim, menos o item 7, que eles vão ter que buscar. Enquanto tudo isso rolava, a gangue de motoqueiros do Griffin chega no depósito para pegar as TVs desviadas. O problema é que eles encontram a bagunça deixada pelo servo que explodiu, e o Griffin já fica esperto e puxa uma pistola. Então eles vão pro subsolo e começam a vasculhar o local, mas logo parece que os caras esqueceram do perigo e vão direto pro box que estão as TVs roubadas para carregá-las para fora dali. Nisso a Abigail liga pro Robert, avisando que receberam uma ligação de dentro do Edson, de uma civil de 24 anos, que pesquisou o DTRA numa porta e ligou pro número de emergência. O Robert elogia a garota e pede para falar com ela, e quando a Naomi atende, o Robert pede pro Travis calar a boca, e ela tem que repetir o pedido na cara dele. Aí a mulher explica tudo, o fungo, o servo que explodiu e o Mike infectado, e o Robert confirma que sabe de tudo, e quando ouve que o servo explodiu sem tentar subir, ele fica preocupado, porque isso significa que o fungo tá se adaptando, e encontrando novas formas de se espalhar. Aí ele manda os dois ficarem onde estão, não tocarem no fungo, e só falarem com ele ou com a Abigail, fora que o Robert avisa pra Naomi manter o Travis calmo, porque o cara parece ser do tipo que vai tentar fugir, e que em 40 minutos ele vai chegar. Fora que o Robert já tinha pedido um redirect de satélite espião para monitorar o local pelo térmico, o que permite a Abigail guiar ele em tempo real. Só que assim que a ligação acaba, a Abigail pergunta se os dois vão morrer, e o Robert responde que provavelmente sim. Já dentro da baia, o Travis solta que aquilo é coisa de zumbi, mas a Naomi discorda, dizendo que zumbis não existem. Só que o Travis insiste que são 100% reais, e começa a explicar que zumbis de verdade vêm do Haiti, onde transformam corpos mortos em escravos com magia. Aí a Naomi pergunta se ele realmente acha que o que tá acontecendo ali é magia haitiana, e o cara ignora e vai direto pro ponto. Aquilo tá se espalhando, já que tem um rei dos ratos, um cervo que explode e um maluco que quer gorfar na boca dos outros. Por enquanto, o negócio tá preso ali embaixo, mas tá tentando contudo sair pro mundo real, e eles precisam tentar parar isso. Só que a Naomi fala que não tá afim, que ela tem a Sarah em casa e que não vale a pena arriscar a vida por um porco como o Griffin. Fora que o cara do telefone diz que chega em 20 minutos, e o Travis rebate que aquele cara é só alguém que fala bonito, e a mulher de Forte Belvoir
teve que desligar e ligar de volta do próprio celular, e que por isso só amadores tão assustados quanto eles. Então o Travis conta que o depósito contratou ele direto da cadeia, que ninguém mais daria emprego pra ele, e que pela primeira vez, ele não quer estragar tudo. E a Naomi comenta que ele é muito mais interessante do que parece à primeira vista, o que faz o cara mandar ela melhorar no elogio. Nisso, a Naomi olha pro Travis e diz que quando ela pediu pra rasgar a parede, ele foi de cabeça sem pensar duas vezes, e que agora é a vez dela fazer o mesmo. Os dois saem. Enquanto isso, a dupla de agentes vai buscar o item 7. A Trini leva o Robert até uma casa onde ela escondeu o carregamento, e o cara coloca uma mochila nas costas pra levar. Só que a Trini avisa que as costas dele é que são uma bomba relógio. O problema é que o dono da casa acorda e recebe os dois com uma escopeta, mas descobrimos que o Anthony é o filho da Trini, que fica sem reação e deixa os dois irem embora. Depois de carregar tudo no carro, o Robert pergunta se a Trini não quer ir junto pelos velhos tempos, e ela diz que tossiria um pulmão e mataria os dois. Fora que a Trini admite que nunca parou de ter pesadelos com aquela mulher na Austrália, e o Robert confessa que ele também. Então o Robert promete que vai tentar salvar todo mundo, e os dois se despedem. De volta ao depósito, a dupla sai da baia e dá de cara com o Mike completamente deformado. Aí o maluco dá uma baita gorfada nos motoqueiros que estavam carregando as televisões, infectando todos ali e trancando os imbecis dentro do depósito. Depois disso, o Mike sai correndo atrás do Travis e da Naomi, mas a Miss Rooney surge do nada e mete um headshot no infectado, fazendo ele explodir. E a mesma senhora que foi lá embaixo para deslogar do servidor com a arma do marido, acabou salvando a vida dos dois. Só que o Griffin escuta o tiro lá de cima e desce com o parceiro para investigar. Então, o Travis ajuda a Miss Rooney a ir embora pelas escadas, e antes de sair, ela joga a arma pra ele. Nisso, o Rev, o outro motoqueiro, decide que já deu e mete o pé dali. Só que o Griffin chega apontando a arma pro Travis, que tá desarmado, e manda ele deitar no chão. Mas o Friedman, o dentista da gangue, tá ali também, e tenta convencer o Griffin a abaixar a arma, mas o imbecil não escuta. Acontece que o pessoal trancado dentro do depósito começa a bater violentamente na porta e pedir para sair, e o Griffin manda o Travis abrir, com o tiro ricocheteando e acertando o Travis no braço. E mesmo assim, o cara continua mandando ele abrir, ameaçando meter uma bala na cabeça dele. Só que o Travis vai até a porta e em vez de abrir, ele tranca o cadeado. E aí a Naomi aparece bem na hora, jateando o Griffin com um extintor. Nisso, o Friedman aproveita para tentar pegar a arma, mas ele cai no chão, quase de cara na gosma. E o Griffin pede a chave pro Ironhead, que tá preso do outro lado, e o cara entrega rapidinho por baixo da porta. Ok, galera, quando o Mike sai do elevador e pede pros dois abrirem a boca porque querem vomitar dentro, o nível de controle do fungo deu um salto assustador. Lá na Austrália, a gente viu que o Ophio Cordyceps controla o corpo como marionete, sem tocar no cérebro. Só que agora o organismo tá usando as cordas vocais do hospedeiro, formulando frases e tentando convencer as vítimas a facilitar a infecção. A formiga não fala, então o fungo mandava subir e explodir e pronto. Só que o humano tem a linguagem, e o organismo aprendeu a usar isso para negociar a própria infecção. E quando a dupla consegue se esconder numa baia e o Mike vai embora sem perceber, o Travis tinha a melhor chance possível de sobreviver ali dentro em silêncio. Só que o idiota faz barulho depois do perigo ter passado. O padrão Hayes e Dave continua firme, né galera? O cara reconhece o próprio problema e repete o erro na primeira oportunidade que tem. E a Naomi mostra mais uma vez porque é a pessoa mais funcional dessa história toda. Porque a garota cortou em 5 minutos uma burocracia que o Robert não conseguiu furar em quase 2 décadas. E a razão é simples, né galera? O sistema precisa de aprovação, escalonamento, comitê, e cada etapa dessa adiciona tempo. Então uma pessoa com um telefone, um senso de urgência, pula tudo isso de uma vez. A burocracia foi desenhada para ser lenta, e quando a situação exige velocidade, o caminho mais eficiente é não entrar nela. Fora que o Travis conecta os pontos de um jeito que parece completamente loucura. E pra quem não sabe galera, na tradição voodoo do Haiti, feiticeiros chamados de Bokors usam tetrodotoxina, que é um veneno extraído do baiacu, para induzir um estado de morte aparente na vítima. A pessoa parece morta, é enterrada e depois o Bokor desenterra e ressuscita o corpo como um escravo obediente. E casos assim são registrados há séculos. Só que o importante é como o Travis usa isso, porque o cara reconheceu um padrão de escalada que ninguém mais estava conectando e concluiu que a contenção já tinha falhado. Então o cara que concordava com tudo por reflexo, agora tá raciocinando em cadeia casual. E a diferença é que dessa vez, ele tem algo pelo qual se responsabilizar. Fora que tem um detalhe importante sobre a Mrs. Rooney. A senhora salvou a dupla com um headshot certeiro, só que depois ela vai embora e nunca mais aparece. E a Mrs. Rooney tava no mesmo ambiente contaminado que a dupla, respirando o mesmo ar onde o fungo tá ativo. A saída dela não teve nenhum protocolo de verificação. O Robert, que tem monitoramento térmico por satélite ativo, nem sabia que a Mrs. Rooney existia. Ela é uma potencial portadora que foi embora pela porta da frente, sem que ninguém sequer cogitasse o risco. A mesma negligência por omissão que a gente vem acompanhando, só que dessa vez silenciosa. Ninguém parou para pensar que quem salvou todo mundo podia estar contaminada e levando o problema embora com ela. E o Griffin consegue ser mais perigoso que o próprio fungo, porque pelo menos o fungo age com uma lógica biológica. O fungo se espalha para sobreviver, só que o Griffin força uma situação letal para manter o controle sobre quem ele nem consegue proteger. E vamos combinar
imaginar que cada decisão errada do cara piora a situação de todo mundo ao redor, enquanto o imbecil sai ileso. Só que o Travis finalmente quebra o padrão do Hayes e Dave, e no pior contexto possível, né galera? O cara tá baleado, sob ameaça direta e com pressão pra ceder. E dizer não nessa situação é exponencialmente mais difícil do que parece, porque o cérebro humano sobre estresse prioriza a ação que reduz o perigo imediato, que seria obedecer. O corpo inteiro tá mandando ele abrir aquela porta e fazer o maluco parar de apontar a arma. Só que escolher trancar em vez de abrir significa que o Travis processou o risco de longo prazo como mais grave que a ameaça de curto prazo. E isso exige uma clareza mental que pouquíssima gente tem com a adrenalina e a dor ao mesmo tempo. Fora que a dupla tá operando numa sincronia real agora. É o tipo de coordenação que nenhum dos dois tinha sozinho, e que só aparece quando as duas pessoas confiam uma na outra sob pressão. E o Robert continua sendo o único que calibra a resposta pela escala certa. O cara admite que a dupla provavelmente não vai sobreviver, e mantém o plano igual. E pra muita gente isso parece crueldade. Só que na contenção biológica, o perímetro vem sempre antes do indivíduo. Se o fungo sai dali, o número de vítimas salta de 2 para potencialmente milhares. E quem entende isso aceita a matemática sem precisar gostar dela. E a Trini opera com a mesma lógica, quando reconhece que o próprio corpo é um risco para a operação, e ela decide não ir, porque saber o próprio limite e agir de acordo é a decisão mais subestimada em qualquer situação de crise, já que a maioria das pessoas superestima a própria capacidade quando quer ajudar. E o que torna tudo isso mais absurdo é que os dois estão destruídos fisicamente e emocionalmente. Afinal, estão há 40 anos carregando o mesmo trauma, e ainda assim montaram uma resposta operacional que a DTRA deveria ter mantido ativa desde 2009. Nisso, o Travis e a Naomi saem correndo do depósito e dão de cara com o Robert apontando uma arma pra eles do lado de fora. O coroa pede para Abigail checar a temperatura dos dois pelo satélite térmico. A agente confirma que eles estão normais, e só então o cara baixa a arma. Só que o Travis solta que já deu de gente apontando arma pra ele por uma noite, e quer saber onde tá o resto da equipe. E o Robert responde que a equipe é só ele, o que faz o Travis ficar meio pistola. Ouvindo isso, o Robert entrega as armas pros dois e ensina a Naomi a usar, já que a garota nunca atirou na vida. Ele explica sobre o pente de 15 balas, que uma já tá na câmara e a trava do gatilho. Fora que o velho mostra o item 7, um dispositivo nuclear com rendimento selecionável de 0.3, 5, 10 ou 80 quilotons. O cara escolhe 5, porque o mínimo pode não dar conta, né? E o Travis surta, achando que vão matar todo o leste do Kansas com uma bomba de mala, mas o coroa garante que a detonação vai ser centenas de metros abaixo do chão, sem um fallout atmosférico, embora a área imediata fique irradiada. E a Naomi concorda com isso, já que o fungo tá se espalhando rápido demais para esperar. Então o Robert explica que a dupla precisa descer até o subnível 4, ativar o mecanismo e ter entre 9 e 16 minutos para sair e se afastar 1,5 km. Só que o Travis quer saber o que o Robert vai fazer enquanto isso, e o velho responde na maior frieza que vai ficar ali em cima finalizando qualquer indivíduo infectado que tente escapar, e que o único crime dessas pessoas é ter sido expostas ao fungo. Então ele pergunta se os dois preferem trocar de função, e na mesma hora o Travis manda colocar os trajes nele. E segundo o Robert, os dois começaram como seguranças do turno da madrugada, ganhando salário mínimo, e agora são uma equipe de luz verde com uma bomba nas costas. Enquanto isso, lá dentro, o Griffin abre a porta do depósito com a chave do Ironhead, e digamos que ninguém ali tá puro. A Cuba solta que não tá se sentindo bem, e simplesmente explode ali mesmo. O Friedman entra em pânico e quer vazar dali. Então a dupla veste os trajes de proteção nível 4, e começa a descer com a bomba pelas escadas. O Travis reclama que o negócio é pesado pra caramba, e a Naomi calcula que são uns 4 minutos para descer, mais alguns minutos para instalar, e 4 para voltar. Só que o cara avisa que subir é mais difícil, e vai ser 6 minutos no mínimo. Já na superfície, o Robert fura os pneus de todos os veículos para garantir que ninguém escape. Só que a Abigail avisa pelo térmico que tem alguém vindo pelas costas, se movendo bem rápido. O Robert tenta virar, mas as costas do velho travam de vez. Mesmo assim, o cara consegue derrubar o Friedman, que subiu completamente tomado pelo fungo, e já aproveita para atirar nas motos da gangue e explodir uma delas. A movimentação deixa a Abigail preocupada, mas o velho avisa que são as costas dele, e que ainda consegue atirar de onde ele tá. Aí a dupla chega no cofre, e o Travis não acredita no que tá vendo. O fungo encontrou água, e tá tentando escapar pelos canos. A Naomi explica que se o bicho passar pelo lençol freático, vai contaminar o rio Missouri. Então os dois colocam a bomba ali mesmo, só que quando vão verificar, o timer já tá rodando. O filho da mãe do Robert ativou a bomba antes de entregar pros dois. Com isso, o Travis solta que odeia esse emprego. Já a Naomi calcula pelo menos 9 minutos para subir, e o Travis fica preocupado se é o suficiente. Mas a garota responde na maior tranquilidade que se não der tempo eles morrem. E a corrida contra o tempo começa. A Naomi percebe que não vão conseguir subir com os trajes de proteção e manda tirar tudo. Na superfície, começou a chover, e o Robert tá com um fungo literalmente rastejando na direção dele. Ele avisa a Abigail que a situação ficou um pouquinho desagradável. Já a Abigail responde que o fungo tá se movendo direto pra ele, e o velho solta que jura que não tinha percebido. Nisso, o Griffin surge tentando sair dali, e o Robert consegue finalizar o Ironhead quando o cara aparece na frente dele. Só que o imbecil do Griffin pega a cobertura. Quando o motoqueiro escuta o pente do Robert acabar,
Sarah, ele grita que ouviu a arma esvaziar, mas o velho blefa e manda o cara vir conferir de perto. Nisso, o infectado que tinha levado um headshot se levanta sem metade do crânio, o que assusta o Griffin e o cara acaba com ele. Depois, o Griffin vai direto pro velho pra pegar as chaves do carro, reclamando que destruíram a moto dele e que agora é cada um por si. Nessa hora, um carro aparece buzinando e vemos que a Trini mudou de ideia. A senhora manda o Griffin tirar a mão cebosa das calças do Robert e o imbecil nem tem tempo de entender o que tá acontecendo antes de ser finalizado. E aí, a Trini comenta que o Robert tinha razão e que as costas dele estão ótimas, e o coroa só manda ela calar a boca. Só que o Travis e a Naomi ainda estão subindo e dão de cara com a última infectada no caminho. O Travis pergunta se a Naomi prestou atenção na hora que o Robert ensinou a usar a arma, e a resposta vem na forma de um tiro certeiro. Assim, os quatro se juntam. A Trini confirma que eles estão limpos e carregam o Robert pro carro. Vendo o Griffin no chão, o Travis comenta que o cara morreu, mas a Trini justifica que ele era um babaca. Nisso, o Travis descobre que o Robert ativou o timer de propósito, o que deixa o cara irado. Só que o coroa jura que tinha um palpite de que iam conseguir, e a Trini rebate que ela não achava a mesma coisa, fora que a bomba já deve ter explodido 1 minuto e 7 segundos antes. E quando o Travis pergunta se o cara trouxe uma bomba de mala defeituosa, a coroa corrige que não existe bomba de mala, algo que o Robert já tinha explicado antes. Todo mundo reclama do timer instável, e quando já estão achando que bugou de vez, a bomba finalmente resolve funcionar. E tudo vai pelos ares, enquanto a Naomi dirige desesperadamente, fugindo da destruição. O depósito inteiro vira uma cratera gigante, e a Trini lamenta pelo carro do filho, mas os quatro escapam por pouco. Mais tarde, a mídia cai em cima do Jarabek, que tentou silenciar o alerta o tempo todo, e o Robert acaba virando o herói nacional, depois que o relatório de 2009 dele vaza pra imprensa. Então a Abigail visita o coroa no hospital, e revela que o nome verdadeiro dela é Ishani, não Abigail. Fora que foi ela que vazou o relatório, porque a mãe dela não criou nenhuma trouxa. E o Robert agradece, e fala que a garota lembrou ele do motivo de ter entrado na agência. E quando ela pergunta se é pra explodir coisas, o coroa responde que é pra estar presente quando necessário. Só que o velho avisa que a missão não acabou, e pede um copo de uísque. E a Ishani manda ele parar com besteira, porque tá tomando analgésico. Já no parque, o Travis tá brincando com a Naomi e a Sarah. E finalmente o cara conta a verdadeira história do apelido. Ele tinha 16 anos, tava rodando com uns amigos e bateu uma fome. Aí ele foi o último a entrar na loja, e só sobrou um negócio chamado Aunt Sarah Tea Cake. O cara comprou, gostou, quis voltar para comprar outro, e os amigos acharam tão engraçado que nunca mais chamaram ele de Travis. Fora que ninguém sequer perguntou o nome real dele desde então, até a Naomi. A garota foi a única que perguntou. Só que aí, vemos um grupo de servos na floresta. Um deles começa a tossir e engasgar, até que ele vomita o fungo. E descobrimos que a bomba não foi o suficiente, já que a cadeia de infecção já tinha escapado. E fica claro que aquilo tá longe de ter acabado. Ok, galera, o Travis vestindo uma bomba nuclear como mochila e descendo 150 metros debaixo do chão é o tipo de coisa que parece ficção completa. Só que os Estados Unidos fizeram exatamente isso durante 25 anos. E pra quem não sabe, galera, de 1964 a 1989, o Pentágono manteve as chamadas equipes de luz verde, que eram forças especiais treinadas para pular de paraquedas na Europa com uma bomba atômica nas costas. O dispositivo se chamava SADM, pesava 26,5 kg e tinha um rendimento selecionável igualzinho ao item 7. O timer era mecânico e a confiabilidade era tão questionável que a própria revista Smithsonian documentou que a margem de erro tornava a missão quase suicida. E a detonação subterrânea que o Robert escolheu também tem base real. Em 1957, os americanos detonaram uma bomba de 1,7 quiloton a 274 metros de profundidade no teste Plum Bob Rainier, e o resultado foi zero fallout atmosférico, sem um cogumelo atômico, sem radiação na superfície, só um terremoto local e uma cavidade subterrânea. Então, quando Robert diz que 5 quilotons a centenas de metros de profundidade não vai contaminar a atmosfera, o cara tá certo. E o Griffin se supera mais uma vez, porque o imbecil desfez em 10 segundos o que quase custou a vida da dupla. Cada decisão desse cara desde o começo criou uma abertura nova pro fungo se espalhar, e o padrão se repete porque o preço nunca caiu no colo dele, e sempre sobrou pra quem tava perto. E quando a consequência nunca te atinge, você nunca aprende. Então o Griffin é a prova viva, ou melhor dizendo, a prova morta, de que não precisa de fungo alienígena para destruir a vida de quem tá ao redor. E aqui o Robert mostra porque é mais perigoso que qualquer infectado daquele depósito. O cara ativou o timer antes de entregar a bomba pros dois, sem avisar e sem dar escolhas. É o mesmo padrão que a gente vem acompanhando, porque o Robert não pede permissão, ele calcula o resultado e remove a variável humana da equação. E nesse caso, a variável era a hesitação de duas pessoas que nunca lidaram com nada parecido. Por sorte, o timer defeituoso expõe o limite dessa lógica. 1 minuto e 7 segundos de atraso, um dispositivo de décadas atrás. E o palpite do Robert podia ter custado a vida de todo mundo. Fora que a SADM real tinha esse exato problema, né? O timer mecânico era a maior preocupação operacional do programa inteiro. Então o Robert acertou o cálculo tático e errou o cálculo mecânico. E a diferença entre gênio e irresponsável nesse caso foi 1 minuto e 7 segundos de sorte. E a escalada do fungo nesse ponto é assustadora. O organismo que se adaptou a cada obstáculo estava tentando escapar
escapar pela água. Se o bicho passar por um lençol freático, ele contamina o rio Missouri, que deságua no Mississippi, e leva para o Golfo do México. E aí o abastecimento de água de metade dos Estados Unidos é comprometido por um organismo que se adapta mais rápido do que qualquer resposta humana consegue acompanhar. E cada adaptação foi mais sofisticada que a anterior, porque o organismo escalou de reflexo biológico básico até a estratégia de dispersão de longo prazo. E a velocidade dessa escalada é o que torna qualquer resposta relativa insuficiente. A cada obstáculo que a resposta humana colocou, o fungo encontrou uma rota que ninguém antecipou. E o infectado levantando-se a metade do crânio é a confirmação definitiva do que a gente já viu lá no começo. O Ophiocordyceps controla o corpo como marionete muscular, envolvendo as fibras sem tocar no sistema nervoso central. O fungo não precisa do cérebro para operar o hospedeiro. A malha muscular continua respondendo, enquanto tiver tecido para controlar. E isso muda a equação de combate, porque o headshot, que é a resposta padrão para qualquer ameaça desse tipo, não funciona aqui. Você pode destruir o centro de comando inteiro e o corpo continuar se movendo. E agora pensem comigo, galera. A progressão desse fungo ao longo da história toda não bate com a evolução natural. O organismo foi de explodir e espalhar esporos para usar cordas vocais humanas e negociar infecção em questão de horas. Cada estágio se construiu em cima do anterior. Isso é curva de aprendizado. É tipo uma rede neural biológica, absorvendo informação de cada hospedeiro e adaptando a estratégia em tempo real. E se o esporo alienígena que se fundiu ao Cordyceps na reentrada não foi um acidente cósmico? E se ele foi projetado para isso? Para assimilar a biologia local no primeiro contato? Porque na vida real, um Cordyceps de uma formiga levaria milhões de anos para infectar um mamífero. Aqui o híbrido fez isso numa noite. Essa velocidade só faz sentido se o componente alienígena já veio programado para adaptar. E o cheiro de torrada que a Hero sentiu dentro de um traje selado reforça isso. A gente tratou como fantosmia, como dano neurológico, só que para usar linguagem humana lá na frente com o Mike, o fungo precisa acessar a memória linguística do hospedeiro. Então o cheiro fantasma pode ser o processo de leitura, o fungo varrendo os caminhos neurais, escaneando as memórias, e o cheiro de torrada é o ruído desse scan. E a mesma lógica explica a estratégia da água. Um fungo que entende que o lençol freático leva para o rio Missouri, que deságua no Mississippi e chega no Golfo do México, não tá agindo por instinto. Essa informação veio dos hospedeiros humanos que o fungo infectou. O organismo pode estar usando o conhecimento das vítimas para planejar a própria dispersão, e a detonação nuclear pode não ter resolvido nada. O organismo sobreviveu ao vácuo do espaço, sobreviveu à reentrada da atmosfera a mais de 1600 graus, e também há décadas trancado em um cold storage. Se o bicho aguenta essas condições, a radiação pode ser irrelevante, e o servo no final fecha a conta. Quando aquele gato explodiu, o servo que estava por perto pegou a carga de esporos, saiu e infectou outros na floresta, e aí ele voltou pro depósito para caçar os humanos. Isso foi redundância. O fungo mandou um hospedeiro para dentro e manteve reservas do lado de fora, e enquanto todo mundo foca no subsolo, a cadeia de infecção já estava ativa na superfície em hospedeiros que ninguém monitorou. A bomba resolveu o que estava embaixo do chão, só que o fungo já tinha jogado em duas frentes, porque no final, você pode detonar uma bomba nuclear, pode se sacrificar e fazer tudo dar certo, e ainda assim perder se o organismo já estava 2 passos à frente. Agora sobre as notas, vamos começar pelo Griffin. Esse aqui leva um 0, né? Esse cara teve mais chances de fazer a coisa certa do que qualquer outra pessoa ali dentro, e errou em todas. E o que torna isso pior é que cada erro dele gerou consequência exclusivamente pros outros, nunca pra ele, até que a conta finalmente chegou. Passando pra Mrs. Rooney, nota 5 pra ela. A senhora mostrou mais habilidade com a arma do que metade das pessoas treinadas ali, só que a saída dela é a variável que ninguém controlou, e dependendo de pra onde ela foi, o heroísmo pode ter custado mais caro do que o próprio erro que ela corrigiu. Já o Travis, nota 6. O cara levou a noite inteira para aprender a dizer não, só que quando finalmente aprendeu, ele fez a diferença quando mais importava. Fora que cada decisão certa que ele tomou no final veio de leitura própria, sem ninguém mandando. A Hero leva uma nota 7. A decisão dela de coletar em vez de destruir é o que deu início a tudo, só que sem a última escolha que ela fez, ninguém teria tido a chance de conter a ameaça depois. A nota perde pontos pelo início da cadeia, e sobe um pouco pelo que ela possibilitou no final. Passando pra Trini, ela recebe uma nota 8. Essa mulher operou com 40 anos de distância do campo, e nunca deixou isso comprometer uma decisão sequer. E o senso de timing dela, tanto para recusar quanto para voltar, mostra uma leitura de situação que nenhum treinamento atualizado substitui. A nota só não é mais alta porque ela ficou de fora durante a parte mais crítica. Já a Naomi recebe uma nota 8 também. A garota de 24 anos, na primeira noite de trabalho, mostrou mais instinto tático do que gente com décadas de experiência, e cada decisão certa que ela tomou veio da própria iniciativa, sem ninguém mandando. A nota podia chegar no 9, mas teve a decisão de descer pro subsolo, né? E por último dos humanos, o Robert leva uma nota 9. Esse coroa preparou a resposta pro apocalipse, enquanto o mundo achava que ele era um paranoico, e quando o apocalipse finalmente chegou, ele estava pronto. Fora que a combinação de tática, manipulação e pragmatismo fez dele a única pessoa capaz de coordenar uma resposta real. A nota perde um ponto, porque apostar tudo num palpite e num timer de décadas atrás é onde a genialidade dele vira roleta russa. E também tem o fungo, nota 10 pra ele. O organismo evoluiu ao ponto de negociar infecção em linguagem
linhagem humana, planejando dispersão hidrológica com conhecimento roubado e mantendo reservas ativas na floresta, enquanto todo mundo focava no subsolo. Ninguém conseguiu jogar tão bem com as cartas que tinha, e o pior é que nem precisa de sorte quando você tá 2 passos à frente. Já o mais burro do filme é o Griffin, né? Cada decisão dele piorou a situação pra todo mundo, menos pra ele, e o cara conseguiu causar o maior estrago que o próprio fungo alienígena. E o mais esperto é o Robert. Ele preparou uma resposta durante 17 anos, enquanto ninguém ouvia, e quando chegou a hora, ele montou uma operação inteira sozinho, com a coluna fraturada e sem apoio institucional. E galera, só passando pra lembrar, além do Derrotando Filmes, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, o Abismo do Medo. Lá eu conto histórias perturbadoras, do sobrenatural. As duas correm pro quarto da mãe e passam a noite lá. A Tragédias e Montanhas, em vez de ficar parado esperando o carro, o homem decidiu continuar fazendo o que tinha vindo fazer, escalar. Todo dia ele acordava, saía do campground e ia para algum pico ou trilha. Desastres naturais, a casa treme, range, e então é arrancada da fundação. E quando o rugido finalmente para, ninguém sobrevive. E casos que realmente dão aquele frio na espinha. E o principal, são todos casos reais. Os casos são todos pesquisados, não são histórias inventadas ou figs. Então se você curte esse tipo de conteúdo, e ainda não conhece o canal, cola lá e se inscreve, porque eu ainda não desisti de derrotar o YouTube. Fala galera, esse foi como derrotar Alerta Apocalipse. Você acha que conseguiria sobreviver a esse fungo? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e tome cuidado com o que você traz pra casa. Nunca se sabe quando um fungo alienígena pode ter infectado aquilo.